Oiê, eu sou a Jo e bora fazer uma peruca capacete? O meu projeto atual desse ano é a Coleda de ZZZ. E dentre os principais destaques do design dela, a gente tem o cabelo. A Coleda possui um cabelo bem volumoso, com 4 divisórias que formam 4 rabos de cavalo. Só de ver, a gente já percebe que é um design bem específico e difícil de fazer, ainda mais para cosplay. Para fazer um penteado assim, não basta só a gente pegar uma peruca tradicional, dividir em 4 divisórias e amarrar normalmente. Na verdade, para isso, a gente vai precisar de uma estrutura que nós, cosplayers, chamamos de peruca capacete, que é basicamente quando você tem uma peruca extremamente estruturada, que é quase como se você estivesse colocando um capacete. E para fazer esse tipo de coisa, basicamente, a gente vai precisar cortar todos os fios da peruca e criar uma base estruturada completamente do zero. Eu já vi outros cosplayers estilizando dessa forma bem capacete mesmo, onde você calva a peruca e faz uma estrutura completamente do zero pra ela. Mas assim, eu nunca testei isso na prática, então definitivamente eu fiz isso com bastante medo. Eu separei em algumas seções e consegui cortar esses tufos aqui de cabelo, elas são da parte mais comprida e tudo isso aqui eu vou utilizar para fazer as 2 xuxinhas que ficam na parte bem de baixo, bem no inferior da peruca. Como essa peruca ela era uma peruca da Nilou, ela já tinha uma estrutura onde a parte de baixo era bem comprida, mas a gente também tinha alguns fios que eram cortados meio que na metade da peruca. Então tudo isso aqui que eu deixei separado são todos fios que já são um pouco menores. E são justamente esses fios menores que eu vou utilizar para poder fazer os ponytails menores que a Coleda tem, o que já facilita bastante o meu trabalho. Eu não queria desfazer a raiz dessa peruca, porque eu acho que ela tem uma raiz bem bonita e ela já combina bem com a estrutura base que eu preciso para a Coleda. Depois de cortar todos os fios, já separando quais eram os curtos e os compridos, eu usei cola de silicone para poder estruturar essa primeira camada da base, colando os pequenos fios que sobraram na redinha original da peruca. Lembrando que esse processo precisa ser feito em um suporte de peruca que seja do tamanho real de uma cabeça. Sendo uma peruca capacete, esse modelo não vai ficar flexível como as perucas tradicionais, que tem elásticos e reguladores, por exemplo. Ou seja, como essa peruca sair do suporte, ela vai entrar na sua cabeça. Existem vários modelos de suporte de peruca para você comprar, mas a grande maioria desses modelos foi projetada para ser expositor em loja. Então, elas têm uma dimensão bem menor do que uma cabeça real. Então, se você tentar fazer uma peruca capacete nesses suportes padrão, provavelmente no final ela nem vai entrar na sua cabeça. Infelizmente eu já vivi isso na prática no meu cosplay da Yaka, inclusive tem vídeo aqui no canal de toda essa história, mas por sorte eu reparei nisso antes de finalizar, senão eu realmente teria perdido uma peruca ali. Para esse projeto da Coleda eu já me organizei bem antes para fazer essa peruca e eu fiz uma cabeça sob medida. Aqui vocês já têm um spoiler do resultado final desse projeto. E sim, essa cabeça aqui de base foi feita seguindo 100% as dimensões da minha cabeça. E se você também quiser fazer uma pra você, tem tutorial bem completinho aqui no canal. Agora, continuando com o tutorial, depois de criar essa primeira base da estrutura, a gente precisa deixá-la bem resistente para nada sair do lugar e já aproveitar para dar um volume. Aqui eu tô usando manta acrílica para revestir toda a parte exposta da peruca. Na parte de cima e de baixo eu fiz 2 cortes para a manta pegar em toda a estrutura e também reforcei tudo isso com a cola de silicone. Em seguida eu usei o soprador térmico para poder diminuir um pouco esse volume para deixar algo um pouco mais natural. Sim, é uma peruca capacete, não vai ficar natural, mas vocês me entenderam. Coloquei ela na cabeça, assim, pra ter uma noção mais ou menos de como ela vai ficar. Isso aqui é realmente só a base dela. A Coleda, ela tem 2 xuxinhas aqui em cima e mais 2 aqui na parte de baixo. Enfim, eu vou fazer a base agora das 4 pontas principais. Embaixo vai ser uma base de arame e na parte de cima vai ser uma base com garrafa PET. Eu acho que vai dar certo, vocês vão ver bem certinho como eu tô fazendo tudo. Basicamente, eu tô cortando o topo das garrafas, aproveitando as tampinhas e colando isso na estrutura base da peruca. O ideal seria ter feito isso antes de colar a manta acrílica, justamente para dar um acabamento, mas no fim deu certo. Eu fiz um corte para poder encaixar a garrafa e depois eu só revesti com um pouco mais de manta acrílica. Para os inferiores, eu estou usando bolinhas de isopor com mais ou menos 6 cm de diâmetro e arame.
É importante, caso você for replicar esse modelo, que seja um arame mais resistente. Afinal, ele precisa aguentar o peso da peruca. A ideia aqui é usar as bolinhas de isopor para criar volume nos pigtails inferiores. Então eu moldei essas bolinhas em um formato triangular. Em seguida, eu cortei um pedaço de arame e passei esse arame por dentro desses triângulos. E então eu moldei ele para ficar num formato de argola na parte de baixo. Confia no processo, tá? Eu sei que pode parecer estranho, mas no fim dá certo. Inclusive, por serem dois materiais bem resistentes, eles conseguiram formar a base perfeita para aguentar o peso da peruca. Então assim, nota 10, recomendo. Para colar tanto as garrafas na parte de cima quanto o isopor na parte de baixo, eu usei cola quente e depois revesti com a manta acrílica para dar o acabamento. Então, hoje é o segundo dia que eu comecei a estilizar essa peruca. A base dela na frente está pronta, junto com essas duas tampinhas de garrafa aqui. Para eu poder guardar ela de uma melhor forma, eu quero que os ponytails da parte de cima e também os da parte de baixo sejam removíveis. Então a ideia de fazer com uma base de tampinha de garrafa é justamente para isso. Porque aqui, nessa tampinha em si, eu vou colar uma bolinha de isopor. Vai ser justamente nessa bolinha de isopor que a gente vai ter o ponytail de fato. Se a gente analisar bem o design de como que é a estrutura da coleda, né, do cabelo da coleda, ela possui duas bombas aqui na parte de trás. E como eu quero fazer com que essa estrutura aqui seja removível, eu preciso de uma estrutura base que fique por dentro dessas bombas. As bombas provavelmente também vão ser feitas com uma bola de isopor, mas a ideia é que essa bomba vai ficar aqui na parte de trás. E aqui na parte de baixo a gente vai ter o cabelo. Então a minha ideia agora é que a base da peruca já tá pronta, eu vou começar primeiro pintando isso aqui de vermelho, porque caso venha a aparecer isso daqui, eu não quero que fique um fundo branco, né? Eu preciso que fique pelo menos um fundo vermelho da peruca para evitar ao máximo que apareça a base de dentro. E depois que isso aqui secar, ela vai ser envolta por cabelo novamente. E para isso eu preciso fazer as mechas dela. Para criar as mechas e colar elas novamente na peruca, eu tô separando elas em pequenas seções e juntando os fios com cola de silicone. Para fazer esse processo, a gente precisa passar um pouco da cola nas pontas das mechas e ir colando, achatando com os dedos ou com uma espátula, repetindo esse processo até ficar tudo bem firme. Inclusive, quanto mais você conseguir evitar esse aspecto de cola, melhor. Em seguida, eu colei novamente as mechas na peruca usando também a cola de silicone. Nas bordas, inclusive, eu fui colando as mechas deixando um pouquinho para fora. Assim, a peruca acaba dando um aspecto de raiz falsa, sabe? Como se realmente os fios estivessem saindo da cabeça. No geral, esse processo foi bem demorado, mas tudo é bem intuitivo. Então é só ir cobrindo os espaços com os fios de cabelo, seguindo a sua imagem de referência. Por fim, assim ficou a estrutura da minha peruca capacete. Parando a gravação que eu recebi uma encomenda, e é óbvio que eu vou mostrar pra vocês. Ai, olha que linda essa boneca! É a Draculaura 1600 da G3. Pra quem não sabe, eu coleciono Monster High, né? E assim, essa boneca é perfeita. Nossa, essa boneca é muito bonita. Enfim, depois eu vejo ela. Voltando para o processo da peruca da coleda. Agora, então, bora fazer os rabos de cavalo. Para os superiores, eu peguei mais duas bolinhas de isopor, marquei o formato da tampinha e fiz um corte criando uma caminha para ela. Agora é só repetir o mesmo processo da base, ou seja, ir colando as mechas com a cola de silicone. Aqui, inclusive, eu também deixei o comecinho das mechas para fora, justamente para que parecesse que fosse tudo uma coisa só, para deixar o acabamento mais contínuo, mais bonito. E aqui a gente já vê realmente o projeto tomando forma, e eu posso tirar e colocar o pigtail quando eu quiser. Para os pigtails inferiores, eu também vou usar duas bolinhas de isopor, totalizando 6 bolinhas nesse projeto. E sim, nessa altura do campeonato você com certeza já percebeu que essa peruca é composta por bolinhas de isopor, cola de silicone e laquê. Aqui, para fazer o pigtail de fato, eu também vou usar arame, cortando um pequeno pedaço e também passando por dentro dessa bolinha. A ideia aqui é criar um gancho de arame para prender na estrutura principal. Por isso que na base a gente tem uma argola e no pigtail a gente tem um ganchinho. E claro, aqui a gente também vai repetir o processo colando as mechas na bolinha.
Infelizmente, a minha peruca não tinha volume o suficiente para eu conseguir completar a bolinha. A minha ideia é, em um step 2 desse projeto, comprar fio sintético ou jumbo para poder preencher e deixar tudo bem volumoso na parte de baixo. Ainda assim, não quero me cobrar tanto perfeccionismo, esses são os materiais que eu tenho disponíveis nesse momento, então não vou ficar segurando esse projeto até ele ficar impecável. Uma das coisas de fazer cosplay há tanto tempo e amadurecer nesse hobby é justamente entender os seus limites e as suas prioridades. Na grande maioria das vezes, o seu projeto dos sonhos não vai ficar perfeito e tá tudo bem. Conforme o tempo vai passando, você vai fazendo melhorias e é sobre isso. Acabei de finalizar a base da peruca, então a gente tem a base, que fica com a franja, isso tudo aqui já está na base. A gente tem os pigtails aqui, na lateralzinha bem em cima. Eu quis deixar eles bem volumosos, porque, obviamente, a gente ainda vai ter isso aqui tampando, um acabamento, e isso aqui ele vai ficar bem pra frente, isso aqui é bem volumoso. E também finalizei a parte de trás. Essas duas partes aqui são removíveis. E aí do outro lado. E assim temos então a parte da frente e a parte de trás. De próximos passos é, obviamente, estilizar essa peruca. Eu quero ajeitar algumas coisinhas ainda na parte de trás, mas eu preciso entender exatamente onde esses ponytails vão ficar, o que eles vão cobrir. Ela tá bem mais confortável do que eu achei que iria ficar, mas ela ainda é uma peruca bem pesada, né? Ela não tem uma estrutura muito pesada. Outra coisa também que faltou fazer é o aguerro, sei lá, o fiozinho que fica aqui na parte de cima. O termo certo é arrogue. De qualquer forma, eu nunca tive uma peruca que tivesse esse arrogue, que são esses fiozinhos que ficam no topo da cabeça, algo bem anime assim. Mas como todo o resto dessa peruca, eu sabia na teoria, então a prática foi um pouco mais tranquila. Num primeiro momento, eu usei canudo para fazer uma estrutura e deixar em pé, mas conforme eu fui estilizando, eu até tirei o canudo depois, eu vi que não foi necessário. Aqui é basicamente moldar 2 spikes. Então, deixando a base mais redondinha, com mais concentração de fios, e a parte de cima mesclando em fios mais curtos e mais compridos, justamente para dar esse formato de ponta de spike. No fim, eu não gravei a finalização, mas eu optei por colocar o arrogue na tiara da Coleda ao invés da peruca dela. Ah, sim! Eu fiz um leve corte na base da tiara e colei os fios por dentro usando cola quente. A cola quente deixou tudo bem resistente, então achei bem legal que ficou bem firme a estilização, e aí eu posso usar assim. Depois que a estrutura estava pronta, chegou a melhor parte, a estilização. Aqui é a hora onde a gente realmente vê o projeto tomando forma. Como eu comentei, eu definitivamente não tenho muitas experiências com estilização de peruca. Eu acho que no total, assim, na minha vida inteira, eu devo ter tido umas 7 perucas no máximo. E olha que eu já sou cosplayer há 6 anos. Em tese seria quase uma peruca por ano, mas na realidade eu não compro peruca nova faz uns 2 anos. Todas essas que eu tô estilizando já são perucas um pouco mais antigas, que eu tô só refazendo para um novo personagem. Ainda assim, como esse projeto necessitava de uma estrutura um pouco melhor, eu também comprei alguns materiais específicos de estilização, como um spray de cabelo melhor e novos pentes de peruca. Aqui eu tenho 3 tipos de pentes diferentes, sendo esse aqui o mais padrão, esse aqui o mais resistente, com as cerdas um pouco mais grossas, e ele também tem a ponta sendo mais fina. Isso aqui me ajudou bastante a separar grandes seções de cabelo, achei bem prático. E esse terceiro pente aqui, ele possui uma lâmina na parte interna. Então, ao mesmo tempo que ele vai dando uma leve penteada, ele também já vai cortando. Esse aqui eu usei bastante, principalmente para fazer os spikes. E assim ficou o resultado da minha peruca da Coleda. Essa foi a primeira vez que eu fiz um projeto assim, definitivamente foi bem mais complexo do que eu tô acostumada, mas particularmente eu gostei muito do resultado e eu tô bem orgulhosa de todo esse projeto. De qualquer forma, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Inclusive, acho que o projeto da Coleda já deve estar entre 50% e 60%, então logo mais vocês já vão ver esse projeto pronto. E se você quiser acompanhar todo esse processo em tempo real, você pode me seguir nas minhas outras redes sociais. Se você chegou até aqui, comenta se você já conhecia esse termo peruca capacete e se você já utilizou ele em algum projeto. Também, é claro, não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal. Muito obrigada por quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!